Opa, tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso de economia pesqueira. Então, pessoal, antes de a gente entrar lá na aula lá de eficiência de mercado, né, as falhas de mercado e tudo mais, que até o Rodrigo tá vendo, que tá lá em setor público, né? Eu queria falar com vocês, né, dar essa segunda aula, meio que um contexto, né, do que a gente está estudando nessa disciplina, né, que é a relação economia e meio ambiente. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre os critérios de sustentabilidade, falar um pouco dos recursos, né? Enfim, da relação economia e meio ambiente mesmo, tá? Eu acho que é interessante porque antes a gente entrar lá na maximização, tá quê, falha de mercado, blá, blá, que a gente tenha essa noção do todo aí, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, a relação economia e meio ambiente. Né? A economia explica de maneira lógica o que observamos na vida real. Na verdade, que a economia estuda a escassez, né? Então a gente estuda a alocação dos recursos. Então, por exemplo, aqui, né, na micro, lá, a gente procura estudar lá o comportamento dos consumidores das empresas. Os consumidores maximizam utilidade, sujeitam à restrição orçamentária, né? As empresas, a gente sempre assume lá que maximizam o lucro, né? Então, claro, essa teoria, né, ela pode ser aplicada lá para análise de problemas ambientais. Então, o que a gente vai estudar lá, da questão de externalidades e tudo mais, né, alocação dos recursos, né? Mas é claro, né, pessoal, qual é a relação da economia com o meio ambiente? É que se a gente está lá maximizando a utilidade do consumidor, né, sei lá, maximização da utilidade do X1, X2, né, depende de X1 X2. Claro que esse X1 e X2, eles, óbvio, vão depender lá da firma, na produção, né, que maximiza lucro, mas eles vão necessitar que existam os insumos lá, né? No caso, por exemplo, para a produção de um carro, eu preciso dos minérios, né? Eu preciso, enfim, eu preciso do meio ambiente, né? Que eu tenha essa matéria-prima aí, né? A mesma coisa, quando a gente estuda lá o modelo de solo, né? Da macro. Chega lá e calcula o nível de capital lá de estado estacionário, né? Vai depender lá do crescimento populacional, é, da taxa de depreciação, né? Do G, né? Da tecnologia. Uh, Só que, claro, a gente está subentendido aí que, poxa, para manter esse meu capital de estado estacionário, eu preciso também que haja insumos suficientes para atender as demandas da economia, né? Para ser sustentável esse meu nível de capital de estado estacionário. Não é verdade? Então, quer dizer, existe uma relação direta aí entre atividade econômica e meio ambiente. Para a gente explicitar melhor essa relação, vamos voltar lá para a Economia 1, Introdução à Economia, né? E aqui, fluxo circular, acho que é a primeira aula da Introdução à Economia, onde eu tinha, né, então, um fluxo circular, que eu tinha de um lado as famílias, né, do outro as empresas, e aqui o mercado de produtos, o mercado de fatores. Então, o que acontecia? As famílias demandavam bens e serviços, que eram, por sua vez, produzidos, né, e ofertados pelas empresas, né? A gente assumia também que as famílias eram donas de todos aqui está recursos, mas na verdade é insumos, né? De todos os insumos, então elas ofertavam lá mão de obra, ofertavam capital, que era utilizado no mercado de fatores pelas empresas, né, que demandavam para justamente produzir esses bens e serviços. Então aqui nesse círculo aqui mais para fora, né, mais aberto, né, eu tinha lá o fluxo de materiais, né, e aqui dentro, né, em ordem inversa, o fluxo monetário. Né? Então aqui, por exemplo, as famílias compravam os bens e serviços produzidos pelas empresas, e esse dinheiro virava receita das empresas, que elas pagavam lá o salário, né, pagavam a taxa de juros, né, que eram os custos então que viravam receita das famílias. Tá ok? Então, mas aí o que está faltando? Bom, está faltando o meio ambiente. Né? E aí, a análise do meio ambiente, a gente considera o quê? Que a economia ela está inserida dentro do meio ambiente. Onde então esse meio ambiente ele vai fornecer matérias-primas, né? Energia, ar, água, amenidades, que dentro do setor econômico, né, vira lá insumos que podem ser usados tanto na produção das firmas como consumido pelas famílias. Né? Por fim, então, vão gerar aqui os produtos, só que esses produtos têm, né, como consequência, gerar resíduos, né? Que vão ser lá poluição, resíduos sólidos,
calor residual, né, poluição da água, ou seja, vai ter dejetos aqui que vão voltar para o meio ambiente, tá bem? Então o meio ambiente aqui é o papel duplo, né? Ele oferece a matéria-prima e acaba sendo o receptor dos resíduos da produção, tá bem? Aí, claro, aqui tem a reciclagem, né, que é meio que os resíduos também podem ser reciclados e virar insumos aqui de novo, tá? Mas, via de regra, o meio ambiente, ele oferta a matéria-prima e é receptor dos resíduos. Então, aqui, ó, a economia é limitada pela disponibilidade de recursos e pela capacidade do meio ambiente de assimilar esses resíduos. Tá bem? Então, aqui está o papel duplo do meio ambiente, que eu até já falei, né? Oferta recursos e é receptor dos resíduos. E aí, claro, esse fluxo circular expandido, né, que inclui o meio ambiente, ele pode ser considerado, isso aqui é lá da física, né, um sistema dinamicamente fechado, né? Ou seja, não há energia nem matéria recebidas de fonte exterior. Então, aqui o meio ambiente, né, a economia pega a matéria-prima dele e libera aqui os resíduos, né? E assim, girando como se fosse num círculo aqui, dinamicamente fechado, né? Nada sai desse círculo e nada entra. Tá ok? Então, um sistema dinamicamente fechado, ele tem que respeitar as leis da termodinâmica, né? Isso aqui é bem física. Então, a primeira lei da termodinâmica, energia e matéria não podem ser criadas ou destruídas. Lembra lá do segundo grau? Nenhuma energia pode ser criada, destruída, só transformada, não é verdade? Então, o que isso significa, né? Que a matéria usada pelo sistema econômico, ou ela acumula no sistema econômico, ou ela retorna para o meio ambiente como resíduo. Então, vamos pensar. Tem uma árvore, o sistema econômico pega então essa árvore, produz uma cadeira, que ou ela fica aqui em casa, caso eu comprar a cadeira, ou, inclusive, até os resíduos da produção voltam lá para o meio ambiente. Então, ok, lá os galhos, as folhas que não vão usar para a cadeira acabam voltando para o meio ambiente. Qual é a consequência disso? Com o crescimento econômico, mais e mais matérias-primas do meio ambiente eu vou demandar, tá bem? E aí, quanto mais e mais matérias-primas eu demando, mais resíduo eu acabo jogando para dentro do meio ambiente. Só claro, né, pessoal, esse resíduo, ele acaba dificultando a capacidade do meio ambiente de me oferecer essas matérias-primas, né? Quanto mais eu poluir as águas, quanto mais árvore eu cortar, mais difícil é de eu ter mais árvores, de eu ter água limpa, tá ok? Ar limpo, tá bem? E aí eu tenho também a segunda lei da termodinâmica, que é chamada aí de entropia, né? Ela diz o seguinte, né? Nenhuma conversão de uma forma de energia para outra é completamente eficiente. Sempre há energia dissipada. Então vamos lá. Eu estou num sistema dinamicamente fechado. Então, quanto mais lá matéria-prima eu estiver extraindo, mais resíduo eu jogo no meio ambiente. Só claro, mesmo que esse resíduo eu consiga reciclar ele, essa reciclagem ela não é extremamente perfeita, né? Um pouco vai ser dissipado, né? Lá do segundo grau, né? Gera calor, né? A conversão de energia numa para outra gera calor, que esse calor é dissipado. Então o que está acontecendo aqui? Num sistema dinamicamente fechado, a gente está indo pro buraco, né? Porque a gente está usando todos os insumos e não tem como voltar a esse. Mesmo que eu recicle, seja super e super eficiente, eu nunca vou conseguir ter exatamente a mesma quantidade de matéria que eu tinha originalmente. Tá tranquilo isso? Por mais que eu recicle, uma hora dissipa, tá bem? Ou seja, eu vou exaurir os meus recursos, tá bem? Bom, qual é o alento aí, né, para nossa vida aqui, né? É que a Terra não é um sistema dinamicamente fechado, né? Na verdade, a gente recebe energia solar, né? A energia que vem do Sol, né? Que de fato produz aí fotossíntese e tudo mais. Então, na verdade, a gente não está no sistema dinamicamente fechado, tá bem? É claro, né? Qual é a ressalva? Que a gente não é muito eficiente, a gente ainda não domina muito bem como usar a energia solar, tá bem? Ao contrário lá das plantas e tudo mais. A gente, olha aqui, ó, 80% das fontes de energia que a gente usa são, na verdade, de combustível fóssil.
né? Ou seja, esses combustíveis fósseis aí que estão sujeitos, sim, estão praticamente aí dentro de um sistema dinamicamente fechado, sujeito a essas duas leis da termodinâmica, tá bem? Opa! Bom, e aí, em função dessa resultado alarmante que nos dá essas duas leis da termodinâmica, ou seja, uma hora todos os insumos vão acabar, não tem para onde a gente correr, né? Que nós, economistas, a gente vai estar sempre batendo no martelo que os recursos ambientais sejam usados seguindo 3 critérios. Primeiro, a eficiência, né? Uma alocação lá que não haja desperdício, tanto no sentido de ineficiência técnica como no custo de oportunidade. O que a gente diz em eficiência é ter o melhor uso possível. E a gente vai falar lá na próxima aula eficiência no sentido de Pareto, né, que é o que a gente mesmo em economia fala que é eficiência. Outra definição que a gente usa bastante é a definição de ótimo. Aqui existe uma diferença, né, entre eficiência de Pareto e ótimo de Pareto, mas a gente não vai estar falando muito. Mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, é que pensa lá na caixa de Edwards, né? A curva de contrato nada mais é do que o conjunto de alocações eficientes no sentido de Pareto, né? Só que o que significa ter o ótimo, né? O ótimo é eu dentro dessa curva de contrato eu escolher uma alocação que é ótima, tá? E aí para eu escolher esse nível socialmente ótimo eu preciso de um julgamento de valor que induz a escolha de uma das alocações eficientes. Ou seja, eu vou precisar, com certeza vocês viram isso, que é aquelas funções de bem-estar social. Então a gente tem lá a utilitarista, que que busca maximizar o somatório das utilidades de todos os indivíduos. Tem lá o Rawls, né? Que o Rawls dizia o seguinte, para julgar o bem-estar de uma sociedade, a gente tem que ver sempre o que está pior, né? Então lá, maximizar a função de utilidade, que é aquele min de todas as utilidades dos indivíduos, né? Então, para o ótimo eu preciso então dessas funções de bem-estar social, tá? Então o que eu estou querendo dizer assim? Uma alocação ótima, ela obviamente vai ter que ser eficiente, mas a volta não vale, né? Enfim, mas aí não precisa preocupar tanto. E é claro, o outro critério é a sustentabilidade, né? Que é um conceito controverso relacionado com a posteridade, né? E pressupõe limite de uso dos recursos. Então aqui, sustentabilidade, a gente vai definir daqui a pouquinho, que é utilizar os recursos, né, da geração presente, mas de maneira que não prejudique a geração futura de atingir esse mesmo nível de bem-estar que a gente está agora. Tá bem? Então, é a definição aí de sustentabilidade, né? Aí o que acontece? O que seria desenvolvimento sustentável, né? Seria um desenvolvimento, né, atual, né, de modo que não impeça que as gerações futuras atinjam esse mesmo nível de desenvolvimento, tá? Ou pelo menos esse mesmo nível de desenvolvimento. Tá ok? Essa é a definição mais aceitável, né? Mas vamos lá. Então, antes da gente falar melhor sobre sustentabilidade, a gente precisa falar um pouquinho sobre os tipos de recursos que existem, né? Então, a gente tem os recursos que são renováveis e os recursos não renováveis, né? Ou exauríveis aqui, né? Então, o que é o recurso exaurível? O nome já diz, né? Quanto eu capto ele, né? Eu uso ele, extraio ele, uma velocidade muito maior que ele tem de se regenerar, tá? Petróleo, qualquer tipo de minério aí, tá? Então, aqui, como funcionam esses recursos não renováveis? É uma caixinha interessante, essa caixa de McKelvey aqui, né? O que ela está dizendo? Aqui a gente tem mais ou menos como se fosse a eficiência econômica nesse eixo aqui. E aqui é o tamanho do que a gente conhece de recurso e que a gente desconhece. Então, se a gente analisar aqui só os conhecidos, né? A gente tem as reservas que a gente de fato pode utilizar no sentido assim, é economicamente factível usar aqui, é possível economicamente da gente usar. Então, por exemplo, sei lá, o petróleo da Arábia Saudita tá ali na beira cava uma pazinha, tu já tira o petróleo. Então é muito barato, né? Então a gente consegue usar essas reservas de petróleo. Por outro lado, tem aqui essas reservas que a gente sabe que existe,
mas sei lá, estão muito lá no fundo da terra, precisaria de um super, hiper esforço para chegar até essas reservas, de maneira que elas não é economicamente viável, né? Apesar da gente conhecer, a gente não está de fato explorando elas, né? É que, por outro lado, as reservas que a gente desconhece, né? E aí elas podiam ser econômica ou não, né? Viável a sua exploração. Tá bem? Então, essa caixa aqui que representa nossas reservas totais. Tá? Bom, tem também os recursos que são renováveis, né? O que são os recursos renováveis? O ciclo de recomposição são compatíveis com o horizonte da vida do homem. Então, claro, né? Por exemplo, no caso do peixe lá, a população de peixe, vai ser sempre seguir lá fenômenos biológicos, como crescimento, multiplicação e desenvolvimento da espécie. Então, vamos olhar isso aqui dentro de uma função, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se eu tenho nenhum peixe, né, não vai ter multiplicação nenhuma, né, no meu laguinho aqui, vamos dizer. É claro, no momento que eu botei lá um casal de peixes, ele começa a se reproduzir, aí tem comida em abundância, né, tem espaço enorme, tem todo o lago para ser explorado. Então, o que acontece? Esses meus peixinhos aqui, eles vão se reproduzindo, cada vez vai aumentando mais, aqui nesse eixo aqui é o estoque da população, tá? E aqui é a taxa de crescimento. Então o que acontece? Cada vez vai crescendo mais a minha população, mas a taxas decrescentes, né? Porque o primeiro casal tem comida para um montão aí, mas aí, claro, né? Quanto mais gente, mais decrescente vai ser essa utilização aí dos alimentos, do espaço, enfim. Até que eu chego num ponto, que é esse RMS, né? Isso aqui é o rendimento máximo sustentável, a gente vai falar ainda sobre isso. Mas aí o que acontece? Opa, peraí que sumiu a flechinha. A partir desse ponto aqui, quanto mais peixinhos forem se multiplicando, vai ser a uma taxa menor ainda de crescimento. Tá bem? Então aqui eu tinha uma taxa, um rendimento crescente, né, mas a taxas decrescentes, e aqui eu vou ter uma população com rendimento cada vez menor. Tá bem? Então o que está acontecendo? Aqui vai estar batendo lá as restrições de espaço, né, de alimento para os peixes, até o ponto em que eu vou chegar nessa letrinha K, que é o estoque como se fosse de equilíbrio aqui, né? Além desse ponto, por questões lá de restrição física e tudo mais, a minha população de peixes simplesmente não consegue crescer mais. Tá bem? É o nível máximo de população que o meu lago pode ter, também por capacidade de limitação física mesmo. Tá tranquilo isso? Então aqui tem uma função de evolução populacional aqui da espécie de peixe. Tá? A gente vai falar bastante sobre esse tipo de função. Bom, então, sustentabilidade, né? Então é um critério para julgar a justiça na alocação dos recursos entre gerações. E como eu já falei, né? Sustentabilidade requer o uso dos recursos, aliás, requer que o uso dos recursos por qualquer geração não exceda o nível que impeça que gerações futuras de atingir esse nível de bem-estar pelo menos tão bom. Então, aqui já começa a complicar, né? Tem a geração atual, não pode impedir que a geração futura, então os caras nem aqui estão ainda, né? E atingir o nível de bem-estar pelo menos tão bom. Cara, nível de bem-estar em economia é utilidade, né? Utilidade é relativa às preferências, né? Preferências são individuais. Então a gente não tem como saber exatamente quais são as preferências dos carinhas do futuro, né? Sei lá, uma situação limite, né? A gente pode estar lutando aí para conservação de árvore e tudo mais, mas daqui a pouco, lá no futuro, os caras criaram, sei lá, um super ar-condicionado que eles não precisam mais de árvore, entendeu? Então não dá valor nenhum à árvore. Né? A preferência dele é pelo tal do ar-condicionado desse aí, então não precisa de árvore. Né? Então a gente não tem como saber, tá bem? E aí, claro, estritamente, né, para não ter um nível de bem-estar pelo menos tão bom, a gente não pode usar nenhum estoque exaurível, não pode tirar nada de minério, não pode tirar nada de ouro, sei lá, cobre e tal, porque, poxa, em algum momento no futuro, esses caras, alguém vai ficar sem, entendeu? Porque a gente vai usando, alguém vai ficar sem. Então, considerar esse crescimento, esse critério de sustentabilidade aqui, então não pode mexer em nada. Né? E aí, claro, obviamente, isso aí não é
real, né? Não é operacional em nada, né? Então, para a gente chegar em critérios de sustentabilidade que sejam mais operacionais, a gente precisa de alguns detalhezinhos, né? Então vamos lá. Vamos definir aqui tipos de capital, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, tem capital feito pelo homem, que é lá, capital físico, que é o K mesmo, né? Daquela função de produção, né? Existe o capital humano, que é o aprendizado, né? A experiência profissional, né? Que a gente considera também como capital feito pelo homem. E, é claro, a tecnologia. Tá? Então, isso aqui é tudo capital feito pelo homem. Né? A gente usa na literatura sempre como capital, o K aquele. Né? Bom, tem também o capital natural, que são as dotações disponíveis de recursos ambientais e naturais. Tá? Que é a quantidade aí no Brasil, quantidade de floresta, de água, né? Dos rios e tal. A gente vai definir como capital natural do Brasil. Tá? É claro, a dinâmica do capital natural é completamente diferente da do capital feito pelo homem, né? Então, via de regra, lá no capital feito pelo homem, a gente pensar aqui, já pulando para esse lado aqui, né? A função de produção, ela depende do capital e do trabalho. Então, a gente pode, lembra lá dos exercícios, acho que é do VAR, sei lá eu. Eu posso produzir com uma unidade de capital e 2 de trabalho. Ou, sei lá, 5 de trabalho e 3 de capital, sabe? Existe uma certa substituição entre elas, né? Tudo numa função lá, Cobb-Douglas de produção, né? Lembra lá das isoquantas, né? Eu posso, o mesmo nível de produto, eu consigo substituir os insumos, lembra lá? Então a gente usa isso lá na micro, mas aqui, para capital natural, não necessariamente isso vai valer, né? Então o que acontece no capital natural? Bom, aqui o exemplo do rio, né? O rio pode ser fonte de renda da economia local, então porque vai ter peixe nele. Só que ao mesmo tempo ele é receptor de resíduos e ao mesmo tempo ele é fonte de amenidades, lá o cara com barquinho, o cara para natação, né? Ao mesmo tempo ele é estuário de reprodução de espécies marinhas, né? Que são aí fundamentais para o ecossistema. Só que é o seguinte, né? O momento que eu, por exemplo, extrair todos os peixes, por atividade pesqueira, extrair todos os peixes, isso pode afetar nas algas, né, que são super fundamentais para o equilíbrio desse ecossistema, e aí o rio começa a ficar mais poluído, não fica tão aprazível, então o pessoal já não nada mais lá, entendeu? Então, quer dizer, eu quebrar uma dessas correntes, aí eu tirar as algas, já muda tudo, já acaba com os peixes, tá entendendo? Existe toda uma interdependência que é complexa e frágil, que inclusive nós na economia não entendemos nada, né? Isso aí é coisa para biólogo, né? Para o pessoal, enfim, lá da oceano, que eles que de fato entendem sobre isso, né? Então, quer dizer, a gente lá no capital aqui que a gente está chamando de feito pelo homem, a gente assume sustentabilidade, substituibilidade com a mão de obra, né? Para usar o exemplo mais simples, né? Mas agora o capital natural, eu não sei, né? Não sei. E é exatamente essa se vai existir substituibilidade ou não do capital natural com o trabalho, por exemplo, é o que vai definir outros, vai ajudar a definir melhor o critério de sustentabilidade. Então, na literatura, existe lá a sustentabilidade fraca, que vai assumir que existe substituibilidade do capital natural com o capital feito pelo homem, tá? E a substituibilidade forte, que é a que não aceita que haja substituição entre os dois tipos de capital. Tá bem? Então vamos lá. A substituibilidade fraca, olha lá, visão de que o uso do capital natural é justificado desde que compensado com o aumento do capital feito pelo homem. É um exemplo clássico lá, eu devasto a floresta amazônica porque o homem desenvolveu esse ar-condicionado milagroso que substitui as árvores, então não precisa mais de árvore. Tá bem? Agora, substituibilidade forte, né? Ela diz que o quê? Que uma alocação sustentável se mantém o valor do estoque de capital natural. Ou seja, a minha floresta, eu posso explorar ela, mas eu não devo diminuir ela de tamanho. Tá bem?
Então, olha lá, é o guia do bem-estar futuro, né, havendo pouco ou nenhuma substituição entre os dois tipos de capital. Tá tranquilo? Aqui não tem sustentabilidade. Eu não aceito que chegue lá no super ar-condicionado, entendeu? Eu preciso de floresta, ela tem um valor, ela é importante por si, tá? E aí, claro, existe também esse outro critério, que é a sustentabilidade ambiental, que vai ser mais utilizada lá para nós na pesca, né? Que requer, por exemplo, que os fluxos físicos de certo recurso sejam mantidos perpetuamente. Então, aí, por exemplo, lá aquela função de crescimento populacional, eu extrair, né, a pesca dentro lá do rendimento máximo da população. Tá bem? Então, o que acontece? Né, o nível lá de extração de peixe, né, da pesca de peixe, eles não podem excedir o crescimento da biomassa. Tá bem? É um terceiro critério aqui. Bom, e aí então o que a gente pode tirar dessa nossa aula aqui, né? Bom, da relação entre economia e meio ambiente, ou melhor, de economia e sustentabilidade, né? Cara, a gente nesse curso vai estar sempre preocupado em unir os dois conceitos, sustentabilidade e eficiência em termos de economia, tá bem? Aí o que acontece aqui? O critério de sustentabilidade, ele muitas vezes falha em especificar quais alocações devem ser escolhidas entre uma série de alocações sustentáveis. Tá? Pensa numa caixa de Edford lá. Se eu tenho várias alocações sustentáveis, e aí? Qual que eu vou escolher? Não é verdade? Então, aí o critério de sustentabilidade falha para me dizer qual. O critério de eficiência, né? Ele pode ser utilizado para justamente eu definir qual dessas alocações sustentáveis a minha economia deve existir. Tá bem? E mais, muitas vezes eu não tô dentro de uma alocação que seja sustentável porque existe uma ineficiência econômica. Estão pegando isso aí? Então o que acontece? Às vezes pode acontecer que eu levar a economia para uma alocação que é eficiente de mercado pode fazer com que eu também atenda ao critério de sustentabilidade. Tá tranquilo? Pode ser que eu não estou sendo sustentável simplesmente porque eu não estou sendo eficiente. Tá? Então, isso é que eu queria que ficar bem claro na aula de hoje, né? Que o que a gente vai estar de pano de fundo aqui da nossa aula é sempre estar juntando eficiência com sustentabilidade. A gente quer que as nossas alocações, de novo lá, tenham o critério de eficiência, né, de ótimo, em parênteses, e que sejam sustentáveis. Tá bem, pessoal? Então, aqui estão um pouco da literatura. Eu vou ver se eu vou botar lá no meu site lá um textinho lá para vocês lerem, tá? Conforme prometido. E vou botar também uma listinha, umas perguntinhas ali só para ver se ficou claro o que vocês aprenderam aqui. Tá tranquilo? Valeu então. Um abraço e até semana que vem.